Bem, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e nesse nosso módulo a gente vai estudar a teoria geral da prova. Dentro da teoria geral da prova, a gente tem alguns temas, às vezes um pouco áridos para o advogado no dia a dia, como a questão das provas ilícitas. Caso você se depare com uma prova ilícita, o que deve ser feito exatamente, qual deve ser o seu pedido no processo, será que existe a possibilidade de que alguma prova ilícita pode ser admitida? Então, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo do nosso módulo e eu trouxe um material um pouco diferente. É um material meio que em formato de slide, mas em formato de vídeo também, para ficar um pouquinho mais interativo e você conseguir entender bem esse tema. Esse material ele vai ficar disponível na sua área de aluno e vai facilitar para você poder fazer a sua revisão. A revisão ela acaba sendo, com essa experiência mais interativa, a revisão ela acaba sendo mais eficaz. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o nosso slide na tela para você e aí eu vou explicando conforme o nosso videozinho vai passando. Então, vamos lá. Bem, dentro do processo penal, nós temos, quanto às provas, um primeiro estudo que é relacionado a essa teoria geral. E a gente precisa entender o fundamento normativo desse tema, né? E ele está dividido entre Constituição Federal e Código de Processo Penal. Na Constituição, nós temos os artigos 50 e 93 nono, e no Código de Processo Penal, a gente tem, na verdade, dois grupamentos de artigos. Primeiro, o 155 ao 157 do Código de Processo Penal e depois o 158 ao 250. Por que eu fiz essa divisão aí no nosso material? Por que eu não coloquei lá no Código de Processo Penal simplesmente do 155 até o 250? São quase 100 artigos, portanto. Porque a gente tem uma divisão. No primeiro grupamento de artigos, a gente estuda justamente a teoria geral da prova. Portanto, os artigos 155, 156, 157, eles vão tratar desse tema. Já a partir do artigo 158, a gente vai ter as provas em espécie. Portanto, a gente vai estudar primeiro esses três artigos. Parece pouca coisa, mas não é não. Porque dentro da teoria geral das provas, a gente estuda, na verdade, o conceito, a finalidade, o objeto da prova, quando que ela pode ser usada, quando que ela não pode ser usada, qual a diferença entre prova, elementos de informação, indícios, presunção. Tudo isso a gente vai ter a possibilidade de estudar ao longo dessas aulas aqui do nosso módulo. Portanto, esses primeiros artigos, eles acabam sendo complementados por o quê? Pela doutrina, pela jurisprudência, por você saber como que os nossos tribunais no dia a dia lidam com essas questões relacionadas à teoria geral da prova, mas é claro que é importante a leitura desses artigos. Então, eu já falei algumas vezes, né, o advogado criminalista, ele tem que ter o vade-mecum penal, inclusive já indiquei para você, já coloquei aí na sua área do aluno o link, eu tenho um vade-mecum que ele é bem voltado para isso, ele é voltado não somente para aqueles que fazem prova da OAB, mas ele é voltado para advogados que vão, ou que vão iniciar na prática da advocacia ou que já estão exercendo a advocacia criminal, porque ele tem todas as leis penais especiais e tem muitas remissões, e isso ajuda muito no dia a dia do advogado, tá? Bom, prosseguindo aqui, voltando para a nossa telinha, então, olha, nesse primeiro grupo de artigos, 155 a 157, que o ideal é que você já faça uma pausa, já faça a leitura, para você já começar a perceber aqui quais são os pontos importantes em relação à teoria geral da prova. Então, a base, é lógico, como eu disse a você, ela não é só normativa. Não adianta você saber o que o Código de Processo Penal ele dispõe acerca da teoria geral da prova, das provas em espécie. Você precisa saber conceitos doutrinários, posicionamentos doutrinários e o julgado dos nossos tribunais. A gente vai ter oportunidade de falar isso e de disponibilizar também. Bom, então, voltando para cá, a leitura desses artigos, ela é super importante para você entender bem o conteúdo relacionado à teoria geral da prova. E aí, olha só, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala em conceito de prova, a gente precisa, primeiro que tudo, abstrair aquele conceito mais leigo de prova. O que seria um conceito mais leigo de prova? Tudo, até mesmo do dia a dia, né? Por exemplo, eu vou até trazer um exemplo desse para você aqui. Uma pessoa, ela atropelou a outra está machucada. E ela falou, ela disse que foi ela que atropelou. Então, isso é uma prova, tudo bem. Mas como é que isso foi produzido?
Ela falou para quem? Será que o fato de você ter uma confissão, por exemplo, em sede policial, isso é prova? Qual momento a prova pode ser efetivamente produzida? A partir de que momento nós teremos o conceito efetivo de prova? Portanto, a gente tem que ter muito cuidado na advocacia criminal para não olhar para a prova de uma maneira leiga. Prova é uma coisa, elemento de informação é outra, presunção é outra, indício é outra, e a gente tem não somente que entender isso para ter uma boa prática no dia a dia, mas inclusive para poder usar as expressões corretas em uma eventual peça processual. Portanto, volta comigo para cá. Quando a gente fala em conceito de prova, nós temos dois sentidos para isso. Nós temos a chamada prova em sentido amplo e nós temos a prova em sentido estrito. Quando a gente fala do processo penal, efetivamente, ou seja, aquilo que é produzido sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, a gente não está falando de prova em sentido amplo, a gente está falando sobre prova em sentido estrito. Portanto, prova em sentido estrito é aquela que realmente vale para a gente pensar no âmbito processual. Já aquele conceito mais leigo de prova nos levaria à chamada prova em sentido amplo. Quando a gente analisa um elemento de informação, a pessoa, por exemplo, ela até confessou, ela disse que foi ela.